cujo nome é Amor e Paz, do Pão Diário, baseada no Salmo de número 16. Ele diz assim: sempre me surpreende a forma como a paz, poderosa e inexplicável, pode preencher o nosso coração, mesmo em meio à dor mais profunda. Passei por isso recentemente no funeral de meu pai. Uma fila de desconhecidos passava oferecendo condolências quando me senti aliviada em ver um amigo da adolescência. Sem nada dizer, ele me envolveu com um longo abraço apertado. Seu entendimento silencioso fluiu em mim com a primeira sensação de paz em meio àquela dor. Um lembrete poderoso de que eu não estava sozinha. Como Davi descreve no Salmo 16, o tipo de paz e alegria que Deus traz à nossa vida não é provocado pela escolha de reprimir a dor em tempos difíceis. É mais como uma dádiva que só podemos usufruir quando nos refugiamos em Deus. Podemos reagir à dor causada pela morte, distraindo-nos, imaginando que buscar outros deuses manterá a dor à distância. Porém, veremos que os esforços para fugir da aflição apenas geram uma dor ainda mais profunda. Ou podemos nos voltar para Deus, confiando, mesmo sem entender, que a vida que Ele nos concedeu ainda é boa e linda. E podemos nos render aos seus braços de amor, que carinhosamente nos carregam em meio à dor, para a paz e a alegria que nem a morte pode extinguir. Né? Então, o devocional, ela fala de coisas muito importantes que eu creio, o pastor Vanderlei vai falar sobre isso, envolvem também, né, toda essa angústia, essa situação da automutilação, né? Reagir à dor, como reagir à dor, que ferramentas buscar para reagir à dor, né? E essa dor, dependendo da ferramenta que se usa, ela pode ser aplacada ou ela pode ser apenas aliviada, mas jogada mais para frente, lançada para frente, uma dor que talvez vá persistir por muitos e muitos anos. Então, nós somos gratos a Deus porque o toque carinhoso de Deus, né, nos abraça nos momentos de alegria e também de sofrimento, né? E Ele nos ajuda a confiar, né, nos ajuda a caminhar, nos ajuda a resolver as nossas dificuldades de uma maneira que não faça mal para nós mesmos, né? E que, ao contrário disso, nos beneficia, porque o amor de Deus, mesmo em meio à dor, ele nos ampara e nos sustenta. Com o quê? Com alegria e com paz, como disse aqui o salmista, né? Então, eu agradeço novamente a presença de todos, nós não vamos nos delongar mais para podermos usufruir deste momento. Gostaria apenas de combinar o seguinte, meus amados, enquanto o pastor Vanderlei estiver falando, nós vamos prestar atenção, né? Porque é uma roda de conversa, então nós vamos ter espaço para vocês também poderem se manifestar, tirar alguma dúvida. Enquanto o pastor estiver falando, mantenha seu microfone fechado para não haver interferências, até porque o microfone dele está um pouco baixinho, tá bom? Para a gente poder ouvir. E aí você vai formulando perguntas, questionamentos, algumas coisas que venham na sua mente e coloque no chat, porque por ali, ou coloca uma inscrição, preciso falar, aí eu vou marcando, quando ele terminar, nós vamos ter um momento para umas 10, talvez, né, dependendo do nosso tempo, para a gente poder dialogar em cima de 10 questões que forem colocadas ali, mais ou menos isso, tá bom? Vocês entenderam? Faz um positivo aí para mim. Tá certo? Então, vocês vão ouvindo, coloca ali se tem alguma dúvida, a gente vai passando para ele, ou na hora eu falo, olha, a irmã tal, o irmão tal tem uma palavra aqui, aí vocês falam e ele vai falar em cima para a gente poder trocar ideias sobre esse assunto, tá bom? Não saiam, porque no final eu tenho 2 presentes para a gente sortear também aqui no nosso primeiro momento de roda de conversa do PAV, tá bom? Então, queridos, fiquem à vontade. Pastor Vanderlei, a palavra é contigo. Ok. Boa noite a todos. É uma alegria poder estar
mais uma vez, usando aí a tecnologia. Eu tenho as minhas resistências, as minhas dificuldades de me envolver com isso, mas nós vamos nos adaptando. E não é muita questão da idade, não. Eu vejo pessoas aí, idosos, que lidam muito bem, né, com a internet, com o Zoom, com plataformas. Então, a dificuldade é mais pessoal mesmo. Eu espero que vocês estejam me ouvindo. Esse assunto, adolescente e automutilação, ele é um assunto que pode se abrir para outros assuntos, ok? É como aquela famosa expressão, é a ponta de um iceberg, né? A automutilação não é algo assim único, isolado. Tem vários fatores, como nós vamos ver, que envolve esta situação. Eu trouxe alguns slides e durante a minha fala eu vou passar os slides e após terminar, como a Paula falou, vocês, ou durante, vão fazendo as perguntas, colocações, se houver até mesmo algum testemunho, algum relato também, dê um toque para a Paula e ela então vai coordenando e liberando aí a sua participação. Então, deixa eu ver aqui os slides. Ok? Então, antes de mais nada, né, só enfatizando, PAV, começamos esse trabalho em 89, né? Então, estamos esse ano completando 32 anos. Então, o PAV praticamente já tem 2 adolescências, né? Dividido por 2 dá 16 anos, aí, então já são 2 gerações de PAV. Agradeço a Deus, a Paula, que está levando à frente esse ministério. Eu estou mais na sombra aqui, por detrás, e continuo, então, orando por esse ministério. Automutilação, corpo, muro, de expressão da dor da alma. O corpo é usado como uma tela, né, como um pintor que quer comunicar algo, um pintor que quer dar algum recado, expressar o que pensa, o que sente. Então, aquele que se automutila, ele é essa ideia, né? Ele quer expressar, comunicar em códigos, em riscos, em cortes, alguma coisa. E esse é o nosso desafio, né? Decodificar, ler esses cortes. O que é que está escrito aí? Né? Então, essa ideia. O corpo é um muro de expressão da dor da alma. É uma tela onde o autor... tem barulhão aí. Onde o autor expressa o que está na sua alma. Essa frase, eu vou voltar a falar dela no final, mas desde já eu queria que você pensasse um pouco nisso, né? Tantos nós, principalmente os adolescentes, o desafio de nós sermos mais agentes e menos reagentes da nossa própria existência, mais agente da nossa história, mais protagonista e menos reagente, menos figurante da nossa história. Esse é um ponto só para você já começar aí a pensar. No final eu vou voltar a ele. Tá? Bom, definição, né? O que é essa automutilação ou autolesão? Em inglês, alguns chamam de cutting, que é corte, né? Cortar. E a definição mais simples, que são lesões deliberadas no corpo. Então, são lesões provocadas querendo, não é acidente, não é sem querer, então é deliberada, né? Pensada no próprio corpo.
Geralmente, essas lesões de automutilação, ela é em forma de cortes, né? Por isso que chama cutting, com gilete ou outro metal, geralmente, que faz esses cortes. Pode ser nas pernas, nos braços, na barriga. Então, há vários locais onde, geralmente, a pessoa, no nosso caso, o adolescente, faz essas lesões. Tá? Agora, não é só corte, né? A automutilação, ela também pode ser até, você pode verificar, e há casos assim, de mordidas nos lábios. A pessoa começa com os dentes a morder os lábios, tá? E vindo até o sangramento. Isso é uma automutilação também. Arranhões, golpes na cabeça, tá? Isso envolve, está dentro da ideia de automutilação. Eu acho que a maioria de nós já nos mutilamos, não chegando ao ferimento, mas quando você faz algo errado, uma atrapalhada, né? Aí você dá um tapa na sua testa, você já fez isso uma vez na sua vida, né? Poxa, como eu fui, né? Faz assim, como eu fui burro, como eu fui desastrado. Aí, essa um pouquinho simples, né? Bem amena, essa ideia de infligir uma dor, tá? Eu até vou dar alguns exemplos um pouquinho diferentes de automutilação. Por exemplo, pessoas que roem unhas, vão até o sangramento, né? Das mãos, dos pés, e de repente não tem mais unha quase para roer, né? E morde e vai tirando ali as películas e tal, e sangra. Então, isso também está assim, parente da automutilação, ok? Estou falando assim para não dizer que é só se cortar. Né? O que nós temos visto é que a automutilação ocorre principalmente na adolescência. Tá? Meninas, geralmente. Tá? A proporção é 2 meninas para um menino, né? Então, 2 mulheres para um homem. Na fase adulta e na infância também ocorre. E há pesquisas que estão afirmando que na infância está crescendo essa ideia de automutilação. Tá? Idosos, quando há automutilação nos idosos, geralmente é vinculada a alguma doença da idade, como demência e outras semelhantes, ok? Então, não é essa do adolescente. Autistas também se mutilam, mas tem a ver mais com a sua síndrome de autismo e não com uma lesão deliberada, alguma coisa que, como acontece com os adolescentes, ok? Bom, por que as pessoas fazem isso, né? Chegam à autolesão? Qual é a finalidade disso? Para que serve isso, né? E a resposta bem básica é neutralizar a dor da alma. A ideia é a compensação. Há uma dor interna, e daqui a pouco nós vamos ver as causas, né? E como é que eu tiro essa dor da alma? Compensando com uma outra dor. Então, essa outra dor me faz esquecer a dor da alma. Então, quando eu estou cortando o corpo, dói, e eu fico focado nessa dor do corpo. E acabo, por um momento, né, neutralizando, anestesiando essa dor psíquica, essa dor emocional. Essa é a ideia da automutilação. Também, junto com essa ideia de compensação, compensar dor da alma com outra dor, há também a ideia de autopunição. Eu mereço sofrer. É quase uma autoexpiação. Né? Eu tenho que pagar
por algo que eu fiz, eu tenho que sofrer alguma consequência, alguma dor por algo que eu fiz ou deixei de fazer. Então, há, não consciente, tá? Mas há essa ideia também por detrás da automutilação. Quando a pessoa se corta ou se agride, se fere, o corpo, ou no caso o cérebro, produz a endorfina, que chamam de um analgésico natural. Então, essa endorfina, ela acaba, então, assim, anestesiando essa dor da alma. Por isso que dá resultado, por isso que é quase que viciante isso, né? Há uma tristeza profunda e ali, então, corta-se, o cérebro manda essa endorfina e anestesia, acalma, tá? Tira por um tempo essa dor. Em outras palavras, a finalidade da automutilação é substituir uma dor psíquica por uma dor física. Geralmente, a automutilação não tem fim suicida. Em outras palavras mais técnicas, é sem ideação suicida, geralmente. Eu não sei qual é aí a porcentagem, mas eu poderia dizer que 95% da automutilação é sem ideia de suicídio. Talvez uma minoria ali, 5%, possam ter essa ideia, tá? O suicídio, então, já é um outro assunto, ok? Por isso que nós vamos só nos limitar à automutilação. Geralmente, ela não tem ideia suicida. Pode acontecer da pessoa, por exemplo, estar cortando ali, fazendo cortes, né, na perna, na coxa, geralmente são cortes superficiais, pode atingir ali alguma artéria, alguma coisa ali, pode vir até ao óbito. E, de repente, ela não queria morrer, né? Mas, acidentalmente, entre aspas, pode acontecer isso, tá? Quando há ideação suicida, a automutilação ela é mais violenta, tá? Aí é cortar os pulsos, pensando em cortes, ok? Ou então enforcamento, se atirar, uma queda, se atirar de frente de veículos, trens, etc. Tá? Aí, então, por isso que foge um pouco da automutilação. Tá? Então, resumindo, a finalidade da automutilação é alívio, aliviar uma dor psíquica da alma por uma dor física. As causas. Há vamos dizer, né, dois níveis de causas. A intrapessoal, que são as causas internas do próprio indivíduo, e as causas interpessoais, que são que têm a sua origem nas relações, nas convivências. Tá? São essas duas, elas andam juntas. As internas, intrapessoal, e as externas, relacionamentos, que é a interpessoal. Vamos começar com as causas interpessoais, né? As chamadas externas, que são as relações que esta pessoa, no caso o adolescente, tem. Geralmente, só voltando um pouco às duas causas, né, elas andam juntas e elas são conflitantes, tá? Uma alimenta a outra. Fatores internos alimentam os fatores externos e os externos alimentam os fatores internos. Então, é uma retroalimentação aí que traz, então, essa situação dramática. As causas interpessoais, eu começo com a família, né? Isso lendo e até mesmo atendendo, a gente percebe que a família é o primeiro foco, né, de
causas externas. Tá? Como assim família? Então, famílias disfuncionais, com dificuldades extremas. De fato, toda família tem seus problemas, tem suas dificuldades, né? Não há família perfeita, por mais que alguns podem até trazer essa ideia, essa aparência, isso não existe. Na própria Bíblia, você não encontra família perfeita, tem as melhores e tem as piores, mas perfeita você não acha, nem com Adão e Eva, os primeiros filhos, um já matou, né? Veja a situação, Caim e Abel, né? A de Noé, que foi preservada do dilúvio, você vê ali, logo após a permissão para sair da arca, já foram fazer ali uma videira e fizeram um vinho e se embebedaram. Então, veja, assim, a gente não encontra. Na família de Jesus também, algumas dificuldades ali, incredulidades e tudo mais. Então, esse é um ponto. Agora, o que leva à automutilação e às famílias? É quando você verifica, por exemplo, pais ausentes, né? E esse ausente não significa pais que morreram, faleceram. São pais que existem, estão aí, mas não participam da vida dos seus filhos. É aquela correria, né, como nós vivemos. Infelizmente, alguns até acham isso normal, alguns até acham que é virtude, né? Eu encontro pessoas que perguntam, e aí, como é que está? E aí a pessoa responde, estou na correria, como se fosse algo valoroso, né? E eu penso, coitado, né? Para que correr? Só atleta corre, né? E olha, ele não corre o tempo todo. Mas esse mundo, parece que esse é um dos valores, e no final a gente vai voltar aos valores, né? Um deles é esse, está na correria, tem que agitar, ou agita, vamos agitar, tem que agitar, tem que agitar. Aí não tem tempo para estar com os filhos, então são pais ausentes, né? Ou então pais negligentes, estão ali perto, mas não tomam atitude, de repente estão vendo, mas não veem, né? Há uma negligência. Esse caso do Henry, desse menino de 4 anos aí, que morreu, além, assim, a gente percebe muita negligência, né? Pelos relatos, negligência dos pais, do padrasto, da mãe, vó envolvida, até mesmo babá, que via, mas talvez para não perder o emprego, acaba não vendo, negligência, né? Muitos adultos aí, você percebe com negligência, aí deu no que deu. Ou então até pais exigentes, em demasia, pode provocar nesse adolescente uma sensação de peixe fora do aquário, né? De deslocado, exigência, pais perfeccionistas, e o filho não corresponde a isso. Se eu não correspondo, então eu não sou amado. Se eu não sou amado, isso dói. Aí vai para a automutilação, né? Então, isso é uma outra ideia. E aí nós entramos mais agora na questão assim, mais agressiva, né? Pais violentos, e essa violência pode ser física, pode ser moral, psicológica, né? Pais abusivos, tá? Isso pode levar o adolescente a procurar refúgio dessas dores, né? na automutilação. Então, família. Tá? Agora, escola é uma outra área social que pode cooperar, né? Que pode alimentar esses adolescentes que se automutilam. Tá? O bullying na escola, o cancelamento na escola, a marginalização na escola, não tem amigos, é colocado no canto da escola, é discriminado na escola. Então, são motivos que faz a alma adoecer e busca, então, a compensação na automutilação. As redes sociais, né? Então, o bullying na internet,
Tem o bullying presencial e tem o bullying virtual. E esse virtual, então, parece que é mais ainda agressivo, porque se espalha e fica, e a pessoa não tem nem como mais se defender. É algo assim que tem levado alguns adolescentes à automutilação por se sentir excluído, se sentir injustiçado, se sentir não entendido ou com falsas acusações, etc. Dentro da causa interpessoal, ou seja, externa, há um fator que tem aparecido nas últimas pesquisas, é que há grupos de adolescentes via internet que fazem automutilação. E um acaba se incentivando o outro. Então, isso pode ser um fator que alguns vão para a automutilação, mas por curiosidade, ou para entrar no grupo, para poder se sentir pertencente a algum grupo, ter alguma identidade comum. E isso é também um fator que retroalimenta ali os adolescentes. Tá? Então, é importante ficar atento aí quais são os grupos de rede social que os adolescentes estão ligados. Aí, de repente, ele está envolvido com algum grupo de automutiladores aí e acaba sendo incentivado a fazer o mesmo. Então, essas são as causas externas, tá? As relações sociais. Tá? Há uma outra causa externa que seria assim, o social midiático, cultural, social, a cultura brasileira ou a cultura global no mundo, os valores que são ensinados, propagados, isso pode também ser mais um nutriente que leva o adolescente a se sentir deslocado, a se sentir fora do esquema e vai, então, para a automutilação. A causa intrapessoal, então, as causas internas, que assim, estão dentro da pessoa, tá? No caso, o adolescente. A depressão, né? Que é aquele estado de morbidez, de desânimo, de perca de sentidos, motivações, tá? Ansiedade, que é querer viver o futuro do presente, vamos dizer assim, né? Antecipar essa ansiedade, antecipar o futuro. Angústia é aquela dor da alma, é quando o coração fica do tamanho de uma azeitona, angustiado, né? O coração fica apertado, pequenininho. Melancolia, que é tudo é entediante, tudo é desanimador, tudo é pessimista, é mais ou menos aquele desenho antigo que a turma de mais de 50 anos se lembra do coiote, ó céus, ó vida, né? É o melancólico. Isso está dentro já do adolescente, tá? São os fatores internos. Recebendo aqueles externos que nós vimos, nossa, então é uma bomba aí pronta a explodir, né? Além desses, tem as crenças, né? E aqui é um ponto que eu acho que eu gosto de trabalhar aí com eles, né? Trabalhar as crenças. O que é que o adolescente tem como crença? E aí não estou falando necessariamente só de crenças espirituais, de fé religiosa, não é isso. Também isso, mas é muito mais as crenças, no que ele acredita. Por exemplo, hoje eu vi uma propaganda, né, da Magazine Luiza, né? É isso? A Magalu. E tá assim, Magalu, venha ser feliz. Como é que uma loja que vende produtos me dá felicidade? Olha que loucura, né? Mas a pessoa ela acaba acreditando nisso, que eu adquirindo um produto eu vou ser feliz. Essa é uma crença, ok? E o mundo, a mídia, a televisão, tudo, né? As músicas, a cultura global traz crenças, valores.
o adolescente vai assimilando, ele vai acreditando, é isso que é vida, então é isso que eu quero. Então, quais são as crenças que o adolescente está tendo, recebendo, né? Então, hoje a gente vê, nossa, já é o 21º, eu acho, Big Brother, ele continua em alta. Eu pensei que depois de 2, 3, o negócio ia falir, ninguém mais ia ver, né? O BBB, mas está bombando, né? Olha só. Então, são crenças, valores, né? É o sucesso, e agora então com a internet, os blogs, youtubers, e tem que viralizar, e quanto maior número de pessoas curtindo, eu vou ser mais aceito, mais querido. Olha quantas crenças vão se passando nesse mundo que nós estamos vivendo, tá? E o adolescente vai acreditando, ele vai absorvendo, é o Bob Esponja, né? Ele absorve isso, porque todo mundo faz, todo mundo fala, todo mundo busca isso, né? E quando ele não atinge essas crenças, aí então cai, né? Depressão, melancolia, angústia. Então, essas assim, são as causas internas, tá? As causas que estão dentro do adolescente. Muitas das causas externas, não é fácil lidar com as externas, né? Mas, direto como adolescente, nós podemos ajudá-lo com essas internas aí, principalmente trabalhando as suas crenças e os seus valores. Autoestima baixa está dentro dessa ideia de depressão, né? O adolescente que tem uma resistência baixa à frustração. E aí, então, nós podemos investigar e, de repente, a gente percebe que o fator externo, família, cooperou com isso, né? Adolescente que, desde criancinha, não soube lidar com a frustração, nunca ouviu um não dos pais, e se ouviu, gritou, e logo os pais já atenderam e deram o que ele queria. Então, ele percebe que ele ganha as coisas no grito, né? Então, não tem resistência, tá? Qualquer ventinho já fica sentido. Então, não... Só como exemplo, né? Como algo interno tem a ver com o externo, tá? Tem dificuldade de aceitar frustrações, né? O mundo é cheio de nãos, de sims. O mundo é cheio de estações, tem verão, que é sol, calor, gostoso, mas tem inverno também, tem frio, tem época que não dá fruto. E como a maioria aqui, eu acho, se não todos, são evangélicos, né? Essa é uma crença que muitos dos evangélicos têm de produzir fruto constantemente, né? Enquanto o salmista, lá no Salmo 1, diz que no devido tempo dá o seu fruto. Há um tempo de frutificar. Há tempo de não frutificar. Eu moro aqui em Sorocaba e o vizinho tem um pé de manga. E agora não tem manga nenhuma, já caíram todas. Não vai frutificar, o fruto só vai vir lá para dezembro. Não tem fruto. Mas não, nós cremos que tem que ter fruto todo dia, toda hora. O adolescente acha, ele acaba acreditando nisso. Então, veja, crenças, valores. E aí, como ele não consegue dar fruto da hora, aí ele entra em angústia, agonia, e vai procurar na automutilação, né, alguns, para aliviar essa frustração. Bom, vamos lá. Quarto, as atitudes, então. Coloquei 3 As, 3, né, atitudes que devemos ter, pais, líderes, diante de um adolescente aí que enfrenta a automutilação, ok? A primeira atitude é de acolhimento. Acolher esse adolescente, e acolher é aquela ideia de criar um ambiente, né, que conforte e não afunde mais o adolescente, tá? É aquela ideia de acolhimento sem julgamento, sem apontar o dedo.
A nossa tendência, eu digo nossa, então, talvez porque é só minha, não sei, mas quando vê um adolescente assim, eu não acredito, esse rapaz é fraco, né? Não é assim que alguns pensam? É fraqueza, vai vendo lá, já está se cortando. Não, aí você já está julgando, e aí nunca vai conseguir se aproximar dele, né? Então, acolher, como Jesus fazia, né? Acolhia ali o leproso, acolhia a mulher prostituta, acolhia o pobre, o coxo, o doente, até mesmo o rico, o cobrador de impostos, que era corrupto. Ele acolhia. Jesus não tinha problema de acolher, sem julgar. A própria pessoa aqui na presença de Jesus começava a perceber, então, que a sua vida não estava tão certa assim, né? Acolhimento. Então, esse é o primeiro A diante de um adolescente com esse comportamento de autolesão. Acolher também significa dar atenção, olhar com os olhos, né? Como Jesus fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, quem tem olhos para ver, veja. Olhar o adolescente com esse olhar de compaixão, de misericórdia, de ver que aí tem uma vida, uma alma, alguém que está em sofrimento e está tentando amenizar esse sofrimento, não de uma maneira correta, de uma maneira até perigosa e com resultados de curta duração, é olhar dessa maneira, né? Como naquela parábola do bom samaritano, né? O que acolheu, olhou aquela pessoa ferida, não passou ao largo, não julgou, né? Acolheu, olhou com os olhos de Jesus. Isso seria, esse acolhimento, a ideia da ação afetiva. O adolescente que vai para a automutilação, ele se sente geralmente isolado, ele se sente triste, se sente de menor valia, fora de algum esquema, de algum quadro relacional, seja familiar, de escola, de relações, reação afetiva. Okay? O segundo A é o A da autopercepção. Ajudar o adolescente a se perceber. É um pouco da parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo está no meio dos porcos, lá diz o texto que ele cai em si, caiu em si, começou a perceber-se, quem ele era, o que ele estava fazendo, ele começou a ver a vida com outros olhos, né? A autopercepção seria uma ação psicológica. Se o acolhimento é uma ação afetiva, agora então é uma ação psicológica. Ajudar o adolescente a se percebendo um pouco o que está acontecendo ao seu redor. E eu queria destacar aqui duas culturas que nós vivemos, que influenciam bastante essa geração, e nós adultos também somos influenciados por elas, né? A cultura do self. Antigamente falava-se cultura do narcisista, é aquele que olha para o seu umbigo, né? A cultura do eu. E hoje nós vivemos isso, como nunca, né? Já temos essa tendência da nossa natureza de Adão, mas isso virou assim, virtude ao extremo, né? Então, o eu, colocar um D antes e um S depois, então ficou Deus. Tá? Eu sou Deus. Eu sou, eu sei, eu sinto, eu desejo, eu quero. Esse eu, então, é exaltado. Tá? Alguns anos atrás, tínhamos a síndrome de Gabriela, né? Você vai achar isso em livros de psicologia, né? Artigos, baseado, né, naquela música de que eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou assim, eu serei sempre assim. E hoje eu digo que essa síndrome de Gabriela, ela já era, viu? Hoje é direito de Gabriela, tá?
Eu nasci assim, eu sou assim e serei sempre assim. Eu acho que esse é o discurso de hoje. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça aí e aplique em outras situações, tá? Até o direito de Gabriela, tá? Nós vivemos essa cultura. Onde você vai, você escuta isso. A vida é minha, eu faço o que eu quero, eu penso assim, eu me sinto melhor assim. E se você vai, assim, confrontar um adolescente com automutilação, ele vai dizer, deixa eu não estou ferindo você. É só eu, o corpo é meu, eu faço o que eu quero com ele. Ele sente até no direito, né? Por causa dessa cultura. Tá? Você é você e os outros são os outros. E nós vivemos isso. Essa pandemia tem mostrado um pouco isso, né? Pessoas que não querem usar máscaras, que vão se aglomerar e ver jovens indo aí em baladas, em funks e tal. É a cultura do eu quero me divertir, eu não estou nem aí. Se eu pegar, peguei, passei, morri, né? É a cultura do selfie, ok? Que estão aí nas filmes, novelas, séries, em tudo que é lugar. E até mesmo na igreja, ok? Todos nós estamos envolvidos com o céu. E aqui na igreja é espiritualizado, né? Na igreja tenha fé, mas peça com fé e fale assim com Deus que você vai conseguir. Já viu? Você vai conseguir. Então é o self-gospel, ok? Bom, e o adolescente, nós temos que ajudá-los a ele perceber isso, que a vida não é assim. Não é assim a vida, essa cultura do céu. Tá? E tem a cultura do dispositivo, né? Então, que seriam aí os nossos smartphones. Para qualquer coisa hoje tem aplicativo. O meu celular, ele não comporta aplicativos. Né? O celular tem já 5 anos, eu não tenho, como é que chama? Eu só tenho um chip, né? O chip original, então só cabe ali acho que umas 15 fotos no máximo, aí ele já fica lotado, né? Assim, eu tenho meus irmãos lá, eles têm os smartphones, que tem tudo, né? Sei lá, 2.000 fotos, tem vídeos e não sei o quê, faz isso, faz aquilo, tem joguinho, tem um monte de aplicativo. Para tudo tem que ter aplicativo, né? Então, nós vivemos uma cultura das facilidades, né? Basta clicar, e com a pandemia isso ficou até virtuoso, né? É bom, que bom, né? Que nós temos aí os aplicativos para não ter que sair muito de casa, né? Então você pode pagar contas e pedir comida e fazer um monte de outras situações via internet, via smartphone e tal. Então são as facilidades, né? Basta um clique, basta apertar um botão. Fora as variedades, né? Hoje nós vivemos assim dias que, nossa, na minha época comprar um tênis só tinha 3, acho. Que chute, bamba e conga. Hoje tem 200 tipos de tênis, é uma variedade, né? E cada dia chega outro. Então, celular tem um monte. E assim, né? Essa variedade. Mas é errado isso? Não é errado. O que eu quero dizer é que essa cultura de facilidades e variedades, elas acabam nos levando a pensar que a vida é assim. É fácil, extremamente fácil. Que a vida é fácil e tem variedades, mas não é verdade. A vida real, você tem que plantar, né? Não é só dar um clique, não. Você tem que primeiro preparar a terra, jogar semente, né? Arar, adubar e jogar água. Vai conversar com uma pessoa que planta, ir para a feira, que faz alface ou tomate, cenoura, né? Não é fácil, não, acordar cedo e o dia a dia no campo, né? E a vida, as construções da vida, não é num clique, não é assim. Então, você tem que estudar, você tem que trabalhar, né? Os resultados nem sempre são imediatos. Né? Então, o smartphone, embora seja smart, esperto, né? Smartphone, ele pode nos enganar com relação a outras áreas da vida, que não é num clique. E as variedades, né? A vida nem sempre tem tanta variedade assim.
E aí a moçada fica mal acostumada, né? Tudo vira tédio. Ah, mas de novo isso? Ah, mas de novo isso na igreja? Só tem isso assim? Porque querem variedade, querem novidade. E nem sempre novidade significa verdade, né? É só novo, mas não significa que seja verdade. Bom, e dentro da cultura do dispositivo, nós vivemos um momento de desconhecimento processual. Você pede aí, vamos imaginar uma pizza pelo seu smartphone, te entregam na sua casa, né? Mas você não sabe, né? Como é que foi feita essa pizza? Desde o trigo que foi plantado ali para fazer a farinha, como é que a farinha chegou, aí tem o pizzaiolo que preparou a massa, o molho de tomate, alguém plantou o tomate, ou seja, o processo não vem a público, nós não sabemos o tempo e o custo para chegar na minha casa esse produto, né? E aí, de vez em quando, vem uma notícia ou outra, né? De repente, o smartphone que você tem foi feito lá num país distante, com pessoas de trabalho semelhante à escravidão. Né? E você está usando o smartphone aí, e o processo você não sabe. E, de repente, nem queremos saber. E isso é um perigo para o nosso dia a dia. O adolescente vive só o fim, né? O final do processo, o produto pronto, e desconhece o que foi feito, o que aconteceu para chegar até ele. Então é importante o adolescente ter essa autopercepção de como é a vida, dos custos que a vida tem. Esse é um desafio para nós, como líderes, pais, trazer essa inversão aí de valores. Bom, a terceira e última atitude é de aptidão. Ajudar o adolescente na ação educativa, né? A ele, então, ter novos valores, novos sentidos, novas crenças. E aí eu destaco dois, que é a oposição àquelas duas culturas que eu falei, do self e do dispositivo, né? Serem desertores culturais, e não escravos culturais, mas desertores culturais. A saberem se livrar do self e dos dispositivos. Não estou dizendo que é para parar de usar celular, nada disso, mas saber que isso é um instrumento, eles não são senhores da sua vida. Né? É você que tem que ter o controle sobre eles, e não eles te controlarem. Tá? Essa é a ideia. Então, os desertores culturais e mudanças de paradigma. Mudar crenças, valores. Hoje, o desejar é prioritário. O desejo, então, eu quero. Para o valor de necessitar. Nem tudo que eu desejo, eu necessito. Ajudar o adolescente a perguntar, eu necessito mesmo disso ou é só um desejo? Eu estou com fome ou estou com vontade de comer? Porque vontade de comer é uma coisa. Então, nós temos vontade de comer toda hora. Se deixar, a gente come o dia inteiro. Não significa que esteja com fome, né? Mudar do mundo virtual para o real. O valor é o real, é o mundo real, é isso que vale. O mundo virtual é 20%. O virtual é virtual. Sair desse imediatismo, tudo na hora, tem que ser agora, para o processual, viver as estações, verão é verão, primavera, outono, inverno, passar pelos ciclos, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então, nós vivemos momentos de... Tem possibilidade de sombra da morte. Temos essa possibilidade, sim. O Senhor não promete nos livrar do vale, da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale. O processo da vida, a dor é processo, o sofrimento faz parte da vida. Sair do experiencial. Hoje, tudo é experiência, né? Venha viajar, faça uma experiência, venha no shopping tal, viver uma experiência de shopping. Cada ideia é essa experiência, né? Então, são palavras que vão surgindo e vai inculcando na mente das pessoas, né? O mundo não é laboratório para fazer experiência, né?
Só o professor Pardal fazia isso. Então, é mudar para vivência, um mundo vivencial. Então, só esses 4 ideias de mudança de paradigma, mudança de crenças, tá? Ajudar o adolescente a ver que frustrações, desilusões, faz parte da vida. Faz parte da vida. Mas não precisa ficar com elas, carregá-las no colo. Faz parte, mas ele não precisa colocar no seu bolso isso. Acolher autopercepção e aptidões. Ajudar o adolescente a sair dessa vida condicionada para uma condução da vida. A automutilação, ela é uma resposta quase que automática, imediata, reativa a dores da alma, né? É condicionamento quase, o mundo condiciona isso. Eu não estou bem e eu quero me sentir bem, então eu me corto e me sinto bem. A busca do bem-estar, lá, tem até um programa na televisão que chama Bem-Estar, né? Ela tem que ser imediata. E esse bem-estar não é só se automutilando, né? Pessoas, por exemplo, você tem uma discussão com seu chefe, com alguém, com seu marido, sua esposa, com seu filho, qual é a tendência, né? Então você fica chateado, dor de cabeça, vai tomar um remédio, porque você quer voltar ao bem-estar, quer voltar ao equilíbrio, né? Outros vão para a televisão, vou ver um filme, vou ver um futebol, lá, vem o bem-estar. Outros vão para o bar, beber. Então, veja, nós vivemos condicionados a isso. A gente não sabe lidar com dores, com frustrações, com desprazeres, né? E nós queremos logo voltar ao bem-estar. Então, quem é que conduz a sua vida? Ou você se deixa levar, né? Paulo, em 2 Timóteo 1,12, diz, né? Eu sei em quem tenho crido. É a individuação, indivíduo em ação. Não é individualismo, mas é o indivíduo em ação. É ajudar o adolescente. Ei, adolescente, a sua vida aí está nas suas mãos, é você que conduz. Não é assim, porque meu pai, minha mãe, porque meu professor, porque meus amigos me enganaram, me traíram e ninguém gosta de mim, então fica jogando para os outros. Ei, vamos conduzir a vida, tá afim? É você que vai dirigir o seu carro aí, né? Eu sei, então Paulo diz, na primeira pessoa, eu sei, é ajudar o adolescente. E adolescente, diga-se, eu sei em quem tenho crido, né? E ser agente da vida, e não só um reagente na vida, é a identificação. E não vos conformeis com este século, não aceite as culturas desse mundo atual, não se conforme, não tome a forma, né? Não entre nesse esquema, tá? Você é agente da sua vida, não seja um reagente na vida. E para fechar, encerrando aí, há quase 2 anos atrás, tá? No atual governo, foi feita aí uma lei 13819, né? 26 de abril, vão fazer 2 anos agora, uma lei nacional de prevenção da automutilação e suicídio, tá? Essa lei, ela criminaliza quem incentiva, promove, até ajuda a automutilação ou ajuda o suicídio, tá? Agora é crime isso. Como assim? Essas pessoas que promovem, sabe aquela coisa de baleia azul, não sei o que, do pateta, deles terem que fazer desafios que podem até ocorrer a morte. Então, se pegar essas pessoas, elas caem nessa lei agora, que é crime. E também, dentro dessa lei 13819, agora escolas que, por exemplo, tem uma menina lá que está se cortando na escola, a escola tem que notificar o conselho tutelar, é lei, tá? E autoridades sanitárias, escolas, se na sua igreja acontecer, faz parte, você tem que notificar isso, porque eles querem acompanhar, até mesmo para pesquisa, para terem dados de o que está acontecendo, aonde está acontecendo mais. E isso foi feito agora, quase 2 anos atrás. Bom, o que eu tinha para dizer era isso.
respeito da automutilação. Eu vou parar por aqui e eu volto, então, a Paula. Oi, muito bem, pastor, obrigado. Foi bastante instrutivo e bem informativo. Agora nós vamos abrir para termos um pouco de diálogo aqui com os irmãos, né? Nós estamos com 1 hora de programação, eu acredito que a gente consegue preencher em tudo em mais meia hora para termos essa troca de informações. Eu anotei aqui no chat, a irmã Esther Dias, ela escreveu a respeito dos jogos online. Você quer falar, Esther? Pode abrir seu microfone. E os demais, se inscrevam aí no chat para eu ir chamando também, tá bom? Olá, estão me ouvindo? Sim. Ok. Eu moro em Minas, no Vale do Jequitinhonha, em uma cidade que fica pertinho da divisa com a Bahia. A minha cidade ela tem poucos habitantes e com a pandemia, apesar da cidade ser bem pequena, eu tenho percebido a crescente onda entre os adolescentes, principalmente da minha igreja, que estão envolvidos em jogos online. Muitos acabam se apegando a jogos que são um pouco mais violentos. E eles acabam trazendo um pouco essa ideia, trazendo um linguajar desse mundo gamer. E muitas vezes vários deles acabam trazendo isso como crença, como valores, e acabam acolhendo tanto que eles deixam de fazer, por exemplo, suas atividades da escola ou de participar de algo da igreja para poder estar jogando online. Então, isso tem sido vamos dizer que uma batalha aqui para a gente para lidar com tudo isso. E eu sei que muitos acabam se apegando tanto a isso que se sentem presos ali nesse mundinho e podem acabar ocasionando a outras coisas, porque existem vários tipos de jogos e jogos que influenciam ao tema que é dessa nossa conversa sobre a automutilação. Sim. Pastor, pode tomar a palavra. Tá, eu vou tentar assim, ser bem rápido para outros também falarem, tá? O que a Esther falou é muito joia, né? Tem tudo a ver. Veja, o que está por detrás dessa situação dos jogos online? Então, tem a pandemia, não pode sair de casa, não sei o que, então, tá. O que está por detrás? Qual é o valor por detrás? É o prazer imediato. Esses jogos dão prazer de ganhar, vencer, conseguir, destruir, matar, não sei. A competição gera a adrenalina, né? E se eu perdi hoje, amanhã eu jogo de novo, eu posso ganhar. Então, há um retroalimento muito forte aí, tá? Qual é o ponto, gente? A vida não é só de prazer, né? Então, quando ela disse, eles não ligam muito, não fazem as coisas lá da igreja, da escola, porque não dá assim, tanto prazer, né? Você tem que lutar, por exemplo, para ler uma Bíblia, né? Para ter um momento de oração. São lutas, não é assim tão simplesinho, vamos dizer, né? Nossa, assim, por exemplo, né, fazer regime. Quantos nós lutamos com os nossos regimes, assim? É uma luta você não comer o brigadeiro, tomar o sorvete, ou pizza todo dia. É luta, não dá prazer fazer regime, né? Mas nós temos que lutar. Então, o meu ponto aí com os adolescentes, tudo em excesso é ruim. Há jogos e jogos online que eu não vejo muito problema. Aí tem que ver e algum outro censurar. Mas o problema é a intensidade, né? É a quantidade e a qualidade desses jogos, lógico. Mas estou abordando mais essa quantidade, o tempo todo, toda hora. Então, na vida tem hora que vai ter que, assim, pôr a mão no arado, tomar sol, e ter sede, vai cansar. Então, ir para a escola, então estudar, ouvir o professor falando lá na telinha, prestar atenção.
É isso aí, faz parte da vida também, lutar contra, assim, essa ideia de querer só prazer. É isso que eu ia falar para eles, olha, você só está querendo prazer, cara, e a vida real não é só isso. Ok, Esther? É isso que o pastor Vanderlei falou, tem muito a ver, vocês vão se lembrar das nossas matérias, quando nós falamos daquele sistema de manter o adolescente infantilizado. A cada novo ano, a gente percebe que isso está sendo reforçado, e aí não se consegue lidar com coisas do mundo que ele está entrando, que é do mundo jovem adulto. Ele continua ali, né, naquela proteção daquela infância, né? A nossa irmã Viviane, ela colocou uma pergunta aqui, eu gostaria de saber se ela mesma quer falar, Viviane. Posso falar sim, irmã Paula. Boa noite, Boa noite, irmã querida. Paula, irmão Vanderlei. Prazer estar aqui com vocês. Sou aluna dos dois, né? E a pergunta é o seguinte: na prática, quando a gente sabe que um adolescente ele está se automutilando, um amigo de um filho, um adolescente da igreja mesmo, o que a gente deve fazer com esse adolescente? O irmão Vanderlei falou que deve ser comunicado, mas e essa questão de acolhimento? Se o adolescente não é da igreja, não tem ligação da igreja, qual procedimento? E se o adolescente é da igreja, qual procedimento? Olha, se não é da igreja, eu imagino, então, que alguém da igreja o conheça, né? Talvez seja um outro adolescente que é da igreja, que tem um amigo que faz isso, ou algum adulto da igreja. Então, esse que sabe acolher, chegar junto, né? No bom sentido, confrontar, revelar, olha, eu sei que você pratica autolesão, automutilação. Chegar junto, lógico, não é falar isso no meio de uma sala de aula, no meio da rua, chamar num campo, um lugar adequado para isso. Mas é assim, no fundo, assim, o adolescente ele quer que alguém revele isso. Olha, eu sei que você está fazendo isso. A gente fica meio que, né, panos quentes, disfarçando. Não, melhor não falar. Não, fala, chega junto. Né? Então, acolhe. Olha, eu estou aqui para te ouvir. Você quer falar sobre isso? Vamos conversar. Vamos conversar. Então, começa com a ideia essa do acolhimento. Tá? E aí, conforme vai, eu ia assim procurar ver quais são as crenças que ele tem, né? Quais os valores que ele está trazendo aí. Porque essa automutilação, né, na minha tese, né, tem muito a ver com essa ideia de, então, se eu não tenho nenhum amigo lá no meu Instagram, eu só tenho 3 pessoas lá, então ninguém gosta de mim. Então, isso é um valor que ele adquiriu. Ele mede o seu potencial, o seu valor, por quantas pessoas curtiram tal foto que ele pôs, tal postagem que ele fez, né? Então, tirar, mostrar que esses valores são assim, nuvem, né, de fumaça, são, né, neblinas, são fracos. Né? Então, eu ia procurar ver quais os valores que ele está trazendo para compensar ou praticar a automutilação. Tá? Se for da igreja, é um pouquinho mais fácil, no sentido, você está lá, está junto, mesma coisa, olha, estou vendo que você está fazendo isso, eu queria saber de você. Veja, eu nem pergunto, né, por quê? Porque o porquê vai gerar ele racionalizar, né? Por quê? Aí ele vem com razões. Eu não quero razões, então eu quero te ouvir. Então, num primeiro momento, não faça perguntas, mas se coloque à disposição. Olha, eu sei que você está se cortando e eu queria te ouvir. Eu quero ouvir o que você tem a dizer sobre isso. Aí depois vamos ver o que ele vai dizer, mas acolher, começa assim. Tá bom, Viviane? Satisfeita, querida? Sim, muito obrigada. Deus abençoe. Amém. Estou esperando sua resposta lá no WhatsApp, viu, irmã? Agora, a Lilian pediu a palavra. Lilian, por favor. Boa noite aos amados irmãos, pastor. Eu tenho
vivenciado isso na minha casa, né? Sobre mutilação. Eu estou com um filho adolescente, ele fez 15 anos agora, e como o pastor falou sobre família, a minha família, eu sou evangélica, né? Meu filho nascido em berço evangélico, mas eu descobri por acaso que ele estava se mutilando com essa pandemia, eu descobri, né? E no primeiro momento eu conversei com ele e perguntei se tinha algum problema nosso familiar, né? Porque aparentemente eu e meu marido nos damos, assim, não, aparentemente não, eu e meu marido nos damos muito bem. E a nossa família é muito unida. Perguntei a causa, ele não sabia me explicar a causa. Aí eu deixei ele à vontade, mas sempre olhando. Mas ele continuou se mutilando. Primeiro ele começou com a unha, depois ele começou com aquela pontinha do compasso escolar, né? O braço, ele começou a usar blusa de manga, eu sempre percebendo aqui, por que ele está usando blusa de manga um calor desse? Né? E no meu desespero de mãe, eu primeiro perguntei, Deus, por que está acontecendo justo comigo? Eu sei que muitas mães passam, mas naquele momento eu falei, por que comigo? Né? E eu falei, eu confrontei o meu filho, falei com ele, você quer se matar? E falei para ele, eu vou fazer junto com você. Irmãos, eu ficava à noite acordada, eu botei a faca, eu botei tudo próximo a ele e falei, você quer fazer? Eu vou fazer junto com você. Acordava de noite e fazia, botava tudo do lado dele e acordava ele. Ele ficou desesperado. Ele falou, mãe, eu não vou fazer mais isso. E ele não soube justificar, ele disse que tinha vozes na mente dele mandando ele fazer isso. E ele falava que a voz mandava ele fazer. Aí, no momento, ele falou que não ia fazer porque ele disse que duas vozes mandaram ele não fazer mais. Porque ele já tentou, ele se automutilou e já tentou se matar. Eu não sabia disso, porque ele não mostrava, né, os traços dele. Eu sou policial e meu marido também é. Ele disse que pegou a arma e atirou, ele rodou o tambor da arma e travou, e ele falou assim, que ouviu duas vozes falando para ele, uma de uma mulher, que ele não sabe explicar, e a outra voz de uma pessoa, para ele não fazer mais isso. Aí ele falou que nunca mais ia fazer isso, mas eu constantemente eu olho, vou no quarto dele, pergunto se está bem, e procuro fazer isso. Então, às vezes, assim, eu perguntei ele se os coleguinhas dele da amizade dele faz, ele falou que não. Então, o pastor estava falando, eu assim, por que que o filho mais tem acolhimento, tem diálogo, por que que ele faz isso? Pode ser o espiritual dele, do questionamento da fase da adolescência, dele se descobrir como adolescente no mundo. Bom, vamos lá. Essa situação eu acho um pouquinho mais diferenciada, tá? Para não dizer, talvez, um pouco mais grave. Pode ser algo passageiro, essa ideia de vozes, algo da idade, vamos pensar assim, tá? Mas se continuar, aí então temos que procurar, talvez, profissionais adequados, com temor do Senhor, psiquiatras, para ver que vozes são estas, tá? Eu não sei todo o histórico aí da casa, da família dele, mas eu ia procurar mostrar, olha, você tem que ouvir as vozes do Senhor, né? As vozes de Deus, tá? Então você tem que ouvir as vozes que estão na Bíblia, né? Na palavra dele, ou de pessoas sérias que falam em nome dele. Essas vozes que você tem que dar ouvido, né? Porque a nossa mente ela é traiçoeira mesmo, né? Então, alguma coisa assim. Tá? Ver como é que está o comportamento, se isso está passando, e como é que ele vê a vida, né? Ou se ele tem projetos de vida, o que ele pensa do futuro, daqui 1, 2, 3 anos, ele deve estar no ensino médio, eu imagino, né? Começando o ensino médio, ele pensa em profissão, conversar, ver como é que ele vê o futuro, tá? Mas ficar atento,
espero que diminua e até acabe essa ideia de vozes. Tá? Uhum. Tá certo, Lilian? Só É. um nortezinho para você, né, minha irmã? É. Vamos orar pela tua casa, pelo teu filho, viu? Como é o nome dele? É Victor. Aí, queridos, vamos orar pelo Victor, né? Nós temos um nome para orarmos, né? Júlio, você pediu a palavra, pode abrir o microfone, irmão? Olá, meus irmãos, boa noite. Um prazer rever aí o pastor Vanderlei. Já tem aí uns 16 anos que a gente conhece o PAV e esse tempo que a gente trabalha com adolescentes. Pastor, eu tinha aqui duas perguntas para fazer. Primeira, existe alguma estatística, pelo menos dentro das igrejas evangélicas, a respeito de garotos, né, de adolescentes que passam por esse problema? Existe algum dado dentro dos ministérios, algum dado interdenominacional? Porque a gente vê muito na igreja dados sobre divórcio. Sempre quando eles falam questão familiar, olha, subiu tantos por cento de divórcio, separação, como se isso fosse o único problema, né? E não é. Acho que precisaria dar um pouco mais de atenção para criança, adolescente. E eu já procurei, né? Eu já procurei, nunca achei nada a esse respeito. Eu acho que eu lidero adolescentes, trabalho com adolescentes há aproximadamente 15 anos, né? E sempre procurei trazer para perto a diretoria da igreja, o pastorado, pais, mesmo irmãos que não têm filhos, né, para acompanhar. Então eu acho que esse distanciamento, né, dos adultos da igreja, da própria direção da igreja, da pouca informação, eu acho que tem dificultado muito o Ministério de Adolescentes. Outra pergunta, eu vi a irmã Paula falando sobre a infantilização aí de adolescentes, eu concordo, só que também um dos grandes desafios que eu acho que a gente tem, e eu acho que gera mais ou menos um curto-circuito aí na cabeça dos nossos adolescentes, é essa junção que estão fazendo de adolescentes com jovens. Então, não sei se para economizar departamentos, para economizar obreiros, ajunta tudo. Aí, um exemplo, vamos falar sobre um problema sério na adolescência, vamos falar sobre, sei lá, mutilação ou masturbação. Aí você tem um garoto de 13 anos e tem um cara de 28, né? Tem um rapaz de 26 anos, tem uma menininha de 14 anos. E as meninas de 14 anos não é como da minha época, que você olhava para ela e falava, tem 14 anos, hoje já tem corpo. O garoto tem mais barba do que eu, né? Mas são adolescentes, é outra pegada, é outro foco, é outra aplicação. Será que não sei se eu posso chamar de adultização precoce dos adolescentes, já querer jogar eles para o campo lá dos adultos, para eles ouvirem problemas, assuntos e outras coisas mais. Isso também não dificulta naquilo que o senhor mesmo falou, que é processual, né? Burla ali processos, né? Está pulando processos e a minha opinião é que a igreja não é para a gente ir lá receber aquilo que o senhor falou, nada de imediato. Nós vamos às igrejas, a palavra de Deus, tudo é para nós construirmos um processo, um caráter, uma consciência que vai crescendo mediante a elaboração e o desenvolvimento de processo. Será que esses dois pontos aí não têm dificultado bastante o trabalho com adolescentes? E será que isso é visto e será que é escondido ou é feito vista grossa, pastor? Ok, então, eu não conheço pesquisas no meio evangélico, tá? Não conheço assim, estatísticas oficiais, bem feitas, né?
de maneira técnica, eu não conheço. Então, tudo que nós temos, que a gente vê, muitas vezes, a gente se baseia em dados sociais. Tá? Agora, eu li uma última aí, que diz que o fator religioso ajuda muito o adolescente. Então, o adolescente que tem vínculo religioso, ele se envolve menos na automutilação. Não é que não se envolve, tá? Mas a porcentagem é menor. Então, o religioso ajuda. Essa pesquisa, assim, bem geral, né? Agora, o fato é que nós, como igreja, nós evitamos assuntos, né? Você falou de masturbação. Há 30 anos atrás, você era disciplinado na igreja falar isso, essa palavra. Nossa, que isso, meu irmão? Não pode. Tem que conversar lá no campo, lá no meio do mato, essas coisas. Não pode conversar na igreja. Então, mudou, ainda bem, né? Mas ainda tem, assim, nós somos muito reservados. Agora, o mundão fala descaradamente, né? Fala e ensina erroneamente. E se a gente não tem uma apologia, eles acham que o que estão falando aí é verdade, né? E aí vão cometendo erros, e depois vem o problema para a igreja, né? Então a igreja tem que tratar esses assuntos, sim. Agora, o segundo ponto que você trouxe é interessante, né? Ajuntar adolescentes com jovens. Eu conheço pastores que falam assim, na minha igreja tem 50 jovens. Você vai ver lá, tem 45 adolescentes e 5 jovens. Mas dá ibope ele falar 50 jovens, né? Dá ibope do pastor, tá bom. Algumas coisas podem ser juntas, né? De repente, um culto aí por mês, todo mundo junto, lá, os jovens, os adolescentes juntos. Agora, é bom ter também algo separado, assuntos mais específicos para adolescentes, né? De 11 a 17 anos, 12 a 16, não sei, tá? Porque jovem, como dizem, é outro papo. Né? Quem lembra dessa frase aí é bem antiguinha. Acho que é o Chico Anísio que falava isso, um dos personagens dele. Né? Jovem é outro assunto. Tá? Agora, eu não vejo, uma outra ideia, quando o adolescente já pula uma etapa, né? Já vai para os jovens, essa é uma ideia desse movimento. O adolescente avança, né? Vai para a etapa acima. Eu vejo o contrário até. É o jovem que está retrocedendo para o adolescente. E isso é mais triste ainda, né? Porque se o adolescente se adaptasse ao jovem assim maduro, que bom. Mas você vê jovem com 25 anos, como você falou, 28, ainda não sabe o que é da vida. É um adolescentaço, né? Talvez já trabalhe, tenha o seu dinheirinho, mas é um adolescente, né? As moças que o digam, de repente, é um rapaz que não leva a sério relacionamentos, começa com uma, começa com outra, uma terceira, uma quarta, uma quinta. É um adolescentaço, né? Então, o ideal mesmo tudo tem seu tempo. Tem pais que querem forçar a filha aí para a juventude. Não, filha, você tem 13 anos, você tem que ir lá na turma dos 18. Assim, é pular etapa, como você disse, né? É amadurecer, entre aspas, muito cedo esse fruto. Então, lá na frente, o que acontece, né? Essa moça que com 13 anos já vai lá para a juventude de 20, aí com 15, 16, imagina que ela já se compromete em casamento, casa com 18, e tem uns 3, 4 filhos, com 30 anos, ela tem uma recaída, essa moça, e quer voltar a viver a adolescência que ela não teve. Aí quer sair de casa, não quer mais cuidar de filho, não quer mais saber de marido, nada disso. Por quê? Pulou etapa, né? Então, esse é um outro ponto que as igrejas têm que ter atenção também. Ok, Júlio. Obrigada, irmão. Espero que vocês entrem nos próximos, viu? Porque a gente não vai parar só nesse, não. Agora eu vou passar a palavra para a Patrícia, por favor. A nossa última participação aqui. Isso. Paz, olá, paz, boa noite. Na verdade, era só um esclarecimento de apoio dessa lei, pastor, porque notificado essa questão, né, que há uma tentativa, às vezes, de suicídio, algo um pouco mais avançado, né,
O Estado tem algum compromisso em relação a ter um acompanhamento desse adolescente? Porque às vezes a maioria das pessoas pode ter uma carência, né, até financeira, para ter esse trabalho psicológico, então era mais para ter o que fazer depois da notificação, né, para tentar dar um suporte social ou em questão. A igreja geralmente faz esse trabalho, né, de acolher, de acompanhar, mas em termos de direitos, de leis, né, se há uma questão sobre isso, né? No papel, né, como muito aqui no Brasil, a lei é boa e é bonita. A ideia é que, ao ser notificado, o Conselho Tutelar, de repente, vai até a casa, conversar com o adolescente, conversar com os pais. Há esse projeto, né, essa ideia de ter essa assistência, não é só denunciar e pronto, né? Ou uma autoridade sanitária, ou até mesmo uma equipe multidisciplinar, psicólogo, sociólogo, né? O ponto é que nem sempre a cidade tem essa estrutura para fazer esse tipo de atendimento, né? Até por isso que essa lei nem é muito divulgada também, né? Mas já tem 2 anos que está aí, já foi assinada, tudo. A ideia é tentar, então, com base nisso, a prevenção, né? Estabelecer políticas de como tratar do assunto na escola, orientar os professores, né? as diretoras, diretores. É essa a ideia. Então, sim, pela lei, deveria ter pessoas adequadas para darem continuidade após essa notificação. Sim, ok, obrigada. Certo, queridos. Enquanto nós estávamos aqui com as respostas, nós temos 2 compromissos de oração, ok? Primeiro, o Victor, que é o filho da Lilian, e a Joelma também pediu pela Júlia, filha dela, que também está passando por esse problema. Então, coloquem nas suas orações diárias esses 2 adolescentes, né? Para que Deus alivie isso que eles não estão conseguindo nominar na vida deles e que está vindo para fora nessa judiando do próprio corpo, né? Nessa tentativa de aliviar a pressão. O pastor estava falando lá no começo da definição, e olha só onde eu fui parar pensando na definição com tantas pressões. Eu fui parar num tratamento de canal. Eu não sei se vocês já fizeram aí, se alguém já teve que fazer. Irmãos, enquanto não abre o canal para aliviar a pressão dentro do dente, não para de doer. Eu imagino que é uma dor, claro, né? Não dá para fazer isso com uma brocazinha, né, pastor? É diferente, mas imagine o tamanho dessa dor que uma pessoa imatura, que precisa da ajuda para entender o que está acontecendo dentro dela, separar o que presta e o que não presta, está passando e acaba jogando. O corpo da pessoa está sofrendo, né? Além da alma, o corpo da pessoa passa a sofrer também. Que o Senhor nos ajude a termos esse olhar de acolhimento para efetivamente poder pensar em ajudar, né? Porque se a gente não tiver mesmo esse olhar de acolhimento, nós vamos ter dificuldade de ajudar, porque o problema dele não é o nosso, eu não estou entendendo o que está acontecendo lá, eu preciso entender o que acontece ali, não é, pastor? E só ouvindo ele é que a gente vai conseguir ter uma análise para poder ser mais eficiente. Concorda, pastor Vanderlei? Sim, certamente. O ato da automutilação, ele gera no adolescente vergonha de ter feito isso e culpa. Veja, ele, assim, areia movediça. Quanto mais se automutila, né, mais afundando vai. Porque se sente mais culpado, mais vergonha, a dor aumenta da alma, né, psíquica, e tá vendo, eu sou assim mesmo, eu mereço, minha vida não tem sentido. Então, é uma situação, assim, quem está de fora acha que quer chamar atenção, frescura, e não é. É dor e ele está tentando resolver dessa maneira. Eu costumo dizer que a ignorância da pessoa faz ela dar as respostas dizendo que é frescura e outras coisas assim. Se nós soubéssemos como
A coisa é muito profunda, nós não diríamos que é frescura, a gente ia mergulhar um pouco mais fundo, né, irmãos? Olha só, nós gravamos esse nosso primeiro dia, né, desse bate-papo, essa roda de conversa. O pastor Vanderlei sabia que eu ia gravar e eu vou colocar no grupo, tudo bem? No grupo do Facebook, do Ministério PAV Sudeste. Procura a gente lá no Facebook, nos encontre. O pastor Vanderlei faz parte, eu também, Paula Bianchi Homer, nos meus grupos você vai achar, caso não encontre pelo nome Ministério PAV. Lá nós vamos notificar, fora os grupos dos ex-alunos do PAV que a gente está reunindo, né, para colocar ali no WhatsApp também. Eu vou sortear 2 livros desses aqui, ó. O nome dele é Relacionamentos Saudáveis. Como desenvolver bons relacionamentos e evitar os ruins. Tenho 2 exemplares, ok? Comprei especificamente para o dia de hoje. Então, vamos lá. Pastor Vanderlei, o senhor é que vai ficar responsável por falar números para mim, tá bom? A gente tem aqui, eu tenho de 1 a 38. Mas eu acho que algumas pessoas saíram, vamos ver. Então, fale o número de 1 a 38, por favor. E quem for sorteado, escreve o endereço para mim aqui no chat, com CEP, por favor, tá bom? Nome completo, endereço e CEP. Olha, eu vou falar o número 38, né? Os últimos serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros, como Vanderlei, né? Quando a gente faz a chamada dos formandos. Isso, tá? Então, 38. Então, eu quero ver se a gente consegue enxergar aqui a irmã Eni. Ela está com a câmera fechada, ela está na minha página número 2. Eni está aí? Fale conosco. 5 segundos. Não sei, não se manifestou nem no chat. Passa mais um número e aí a gente, se for o caso, volta. Vamos lá, mais um número. 19, a metade de 38. Lázara. Está conosco, Lázara? Não, não está. Está sobrando livro para vocês, hein, queridos? É a minha vez, agora. Ah, é, Patrícia? Vamos ver. tem Fala, que ter pastor. fé. Outro número, por favor. Número 1. Número 1, Joelma. Cadê a Joelma? Sou eu, estou aqui. Pronto, Estou entrando. escreve aqui no chat tudo que eu te pedi para poder enviar o seu livro, tá bom? Tá bom, obrigada, Deus abençoe. Amém, querida. Outro número, pastor? 29. 29, Giovana Módulo. Ainda está conosco? Aqui na tela ela está. Opa, que microfonia. Giovana Módulo, fale conosco. Patrícia, chama ela aí na sua tela, abre o microfone. Ela respondeu, mas eu acho que ela deu... Olha lá, Patrícia, ela está dando tchauzinho, Paula. Tá bom. Ela é sua filha, Patrícia? Ah, que bom. Então vai chegar para vocês lerem juntas, Pronto. viu? Consegui. Estão me ouvindo? Sim, tudo bem. Tá, o que acontece? Meu celular está com problema, então, e o computador não tem áudio e nem som. Aí eu ligo o computador para poder ver a tela melhor, né? Mas não consigo falar com vocês lá. E a tela está no nome dela, do computador, por isso que Giovana Módulo. Muito eu bem. estou participando. Mas aí agora vocês vão ler juntas, ok? Combinado? Escreve para mim aqui no chat o seu endereço completo com CEP, antes de sair, tá bom? Por favor, escreve aqui.
Queridos, obrigado. O sorteio tem disso, se desse dava para todo mundo, era melhor, né? Mas no próximo a gente vai estruturar se vai ser mensal ou bimestral, mas com certeza nós vamos continuar as nossas rodas de conversa, tá bom? Amanhã já está lá, o link já vai estar no nosso grupo do Facebook, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, obrigada pela companhia. Eu vou pedir para o pastor Vanderlei encerrar com uma oração. E assim nós pedimos a Deus que continue abençoando vocês no ministério que Ele confiou às suas mãos. Uma boa noite a todos, obrigada. Pai amado, pedimos que nos dê sabedoria ao lidar com essas situações, esses irmãos que participaram conosco. Ó Pai, que o Senhor dê sabedoria aos pais, às mães, aos líderes. E, ó Deus, também aos próprios adolescentes, que eles tenham essa vivência contigo, a ponto de não precisar partirem para a automutilação e compensar dores, pesos, frustrações, ó Pai. Nos dê discernimento nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. Agora nos acompanhe nessa noite, no descanso. É o que pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, queridos. Amém. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Pastor Vanderlei, muito obrigada, querido. Deus abençoe o Senhor. Continue a lhe abençoar. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Elda. Elda.